Daí eu tava num grupo conversando com a galera, com os amigos, e aí veio alguém e perguntou, acho que a pergunta foi numa boa, foi pra caçar confusão, nem briga nenhuma com ninguém lá no grupo, mas levantou uma dúvida assim que eu não sabia que existia. Ela se Ripple é AC ou DC. Presta atenção no símbolo do AC aqui, ó. É, o Bom, ficou dividida a galera. A parte técnica respondia que Ripple é um tal de DC pulsante, e a outra parte respondia que o Ripple é uma componente AC dentro da somada com a componente DC. Quer dizer, eu falei isso, né? E alguns outros falaram também. Até que, cara, em toda discussão a gente tem que descobrir por que que cada um pensa, né, e responde uma coisa, né, do seu jeito e tal, do seu ponto de vista, que realmente é um ponto de vista. Seria, né, onde você enxerga, até onde você enxerga as coisas. Então, vamos falar sobre o Ripple, né? O Ripple, a gente tem um sinal AC, ok? O que é AC? Corrente alternada, né? Então, se a gente puser uma linha aqui no meio, eu chamar essa linha de 0 volt, aqui a gente tem a corrente, então, é alternada. Se isso aqui for uma corrente, em minúsculo, que é a nomenclatura para a corrente alternada é I minúsculo, né? Então, se a corrente está alternando do positivo para o negativo, é AC. E a discussão vinha em cima do DC, a dúvida deu-se porque a dúvida aconteceu no grupo, vou falar, porque o Ripple ele fica na parte, por exemplo, aqui positiva, né? E aí, até nesse livro aqui, ó, do Cedra, de microeletrônica, que a gente vê na engenharia eletrônica, isso aqui, a gente abre esse livro aqui, eu acho que na análise de circuito 2, ou então em analógicos 1, quem estiver fazendo aí, eu vou conferir toda hora o celular, ver se ele está filmando. E aí o livro citou o DC pulsante, seria o quê? Esse AC, primeiro, retificado, né? Então ele está correndo do positivo para o negativo, ele para de correr para o positivo para o negativo, ele fica só na parte positiva. Daí a gente coloca um capacitor, ele vai carregar, e essa descarga do capacitor vai gerar pulsos em cima do meu DC, que eu gostaria de usar na minha fonte. E aí a gente tem um fator de Ripple, que é o valor desse Ripple sobre o valor DC que a gente está usando aqui. Mas a gente precisa focar na pergunta: Ripple é AC ou é DC? Então vamos desenvolvendo aqui para ver se a gente consegue chegar em alguma conclusão. Bom, a gente sabe que o DC pulsante, o Ripple é DC pulsante? Não, o DC pulsante é isso aqui tudo aqui. Isso aqui chama de DC pulsante, isso aí tudo bem. Tá no livro e todo mundo que estudou isso, a fontes, né, sei lá, deve ter lido sobre esse tal desse DC pulsante. Realmente eu não lembrava isso, não lembrava, e cara, assustei na hora desse termo aí. Enfim, a forma do Ripple, se a gente for pensar no Ripple, ele parece um dente de serra. Se você está trabalhando só com uma retificação e um capacitor e acabou. Ele fica bem parecido com o dente de serra e a gente considera o RMS dele é igual a raiz de 1 sobre raiz de 2 vezes a tensão minúscula de pico desse Ripple. Então a gente tem a tensão de pico dele aqui, VP, multiplica por 1 sobre raiz de 2, a gente sabe o valor desse Ripple, então aqui o Ripple dividido pelo DC, a gente vai saber a porcentagem, vezes 100, né? Porcentagem de Ripple, e fomos instruídos na época a trabalhar abaixo de 5%. Você está com um Ripple aí bacana na sua fonte. Cara, quando você chegou nessa conclusão, então, que Ripple
ele não é DC pulsante, ele faz parte de um sistema DC pulsante. E aí a gente vai, então, depois disso, vai passar de página, e passar de várias páginas, de várias vezes, e a gente vai começar a analisar o circuito. A gente começa a analisar os circuitos de forma AC ou forma DC. Vou dar um outro exemplo aqui, depois a gente volta lá no Ripple. Por exemplo, uma válvula, um circuito valvulado. E eu tenho meu RG aqui. RG, RK, RP, capacitor de acoplamento, RL. Então eu tenho um sistema inteiro aqui de polarização de uma válvula. Só tirei o CK ali para não matar a gente de confusão. Não, vou colocar, já que nós vamos ter que analisar então. Então a gente tem o nosso CK aqui. Se a gente analisar esse circuito de forma DC, você vai ignorar os capacitores, porque os capacitores carregam na tensão DC e não acontece nada ali para o DC para o outro lado, enfim. Se a gente for analisar isso DC, a gente vai colocar o nosso 300 volts aqui, por exemplo, vai ter o RP, vai ter um outro resistor aqui que é o RP, que é o resistor da válvula aqui, minúsculo, e depois a gente vai ter o nosso RK. O CK não entra. Então isso aqui é uma análise DC do nosso circuito. Porque a gente tem numa válvula, dentro de uma válvula, 300 volts, por exemplo, 120 volts, aqui na base aqui, ó, 120 volts, por exemplo. E aí aqui em cima vai correr o nosso sinal, que esse sinal a gente chama de AC, né? E os 120 volts é a nossa fonte, é o nosso DC. Opa! A partir disso, dessa análise, quando a gente olha a imagem do Ripple e a pergunta vem, Ripple AC ou DC? Vou voltar na imagem do Ripple. O Ripple é isso aqui, ó. Isso é o Ripple. É um problema. Isso aqui a gente não fica fazendo análise dele, não. É um problema que a gente tem que eliminar o máximo que a gente conseguir ele. Então a gente conclui que o Ripple é uma componente AC dentro do nosso sistema DC. Isso é a conclusão que a gente conclui quando a gente faz a análise de circuitos. Que você passa a enxergar o circuito, de um lado é AC e do outro lado é DC. Os dois estão somados no circuito e a gente consegue visualizar e trabalhar com os dois separados. A gente consegue, por exemplo, calcular o efeito do Ripple dentro da válvula. O que vai sair aqui para mim? Consigo colocar o tamanho do Ripple que sai aqui, em ganho, logaritmo, tudo. Vai atrapalhar a gente no nosso sinal, né? Tranquilo? Então, essa aqui é a minha análise DC do meu circuito. Valvulado, polarizado, um estágio, inversor. Beleza? Se eu for fazer uma análise AC desse circuito, eu vou substituir o capacitor por um resistor, que é o meu ZC, né? Ali. Vamos falar que esse aqui é o CG, né? ZCG. O RG entra na história. Ali na válvula a gente tem uma capacitância também aqui, que ela cria, né? Uma capacitância aqui. Nossa, vai dar muito trabalho isso. Eu vou ter a grade. E aí você tem uma impedância de entrada desse circuito também, mais aquele RK ali. Se eu tiver errado, não tem problema não, isso é só para você entender o exemplo. Esse aqui é o RCI da placa, sei lá. Esse aqui é o CI da placa, da grade, né? da válvula. Enfim, depois a gente tem o nosso circuito de amplificação da válvula, a impedância de saída, o nosso resistor ali, ó, o nosso capacitor, o resistor de carga. E aqui vai ligar direto na terra, porque a gente tem esse CK, ele fecha um curto com AC direto na terra. Então aqui a gente tem nosso ZO, a gente tem o ZC de acoplamento e a gente tem o nosso RL.
Aqui a minha frequência é igual a 1K, porque eu já transformei o meu capacitor em um ZC. Enfim, aqui isso é igual isso numa análise AC. Tranquilo? Porque para quem fala engenharia, está assistindo o vídeo, eu acho que é legal dar uma lembrada nisso. Foi muito legal esse assunto entrar no grupo. Enfim, a gente analisa diferente os circuitos. Então, quando você olha agora, por exemplo, se você estiver pensando que a AC é só e somente só quando a corrente não inverte o sentido, e o DC é quando ela está positiva ou negativa somente, né? Você fica preso e não vai saber responder sobre o que é o ripple. O que é o ripple? O ripple é isso aqui. Isso é o ripple. Cadê a linha do 0 volts? Eu não vou colocar. Porque se eu puser a linha do 0 volts, eu estou colocando a linha do DC. O ripple é a componente AC dentro da fonte. Por quê? Porque o ripple é só isso aqui, cara. É só isso aqui. Se você for desenhar a fonte inteira, você vai errar. Porque eu não falei se essa fonte é positiva ou se ela é negativa. Se ela for negativa, a sua linha tem que ficar aqui. Está na parte negativa. Mas a corrente aqui, cara, não está variando do positivo para o negativo. Logo, o ripple é DC. Essa é a dúvida que ficava correndo para lá e para cá no circuito. Mas você viu quando eu fiz a análise na válvula AC e DC separado? O que significa nessa história toda? Tá filmando ainda, né? Acho que tá. O que eu busquei nessa história inteira? Que você não pode analisar um circuito AC ou DC. Um circuito normalmente, principalmente de amplificação. Eu acho que, cara, todos os circuitos são AC mais DC. Todo circuito tem uma componente AC, tem uma componente DC. Se você puser uma bateria, vai ter AC nela? Vai. Se você conseguir medir a interferência eletromagnética na bateria, você vai conseguir medir a sua parte AC. Existe uma imagem que colocaram também sobre uma análise também, porra, aqui é a linha do meu zero, aqui ele chamou de AC, ó, bonitinho, AC, tá lindo aqui, né? Tranquilão. Isso aqui ele chamou de sinal, qualquer ruído, e isso aqui ele chamou de DC. Tem uma imagem na internet, você vai ver isso aí. Para engenharia, quando a gente está fazendo uma análise de um circuito, isso tudo aqui, a princípio, é AC. É tudo AC, é tudo sinal. Tudo sinal. Não interessa se é uma onda quadrada. Uma onda quadrada é o quê? É um somatório de n igual a 1 até o infinito de 1 sobre n mais 1 vezes cosseno de n mais 1. É ômega em função do tempo, mas o defasamento aqui no caso é zero, né? Começou aqui no início. Olha só, cosseno, cara, é uma soma de senoides. Começou com esse senoide aqui, depois veio com um senoide 1/3, 1/3, depois 1/5, depois 1/7. Você vai somando esse tanto de senoide e você vai ter uma onda quadrada. Se eu somar essa onda quadrada com a metade do E dela, que é o máximo, né, que ela alcança ali no negócio, o pico, se eu somar com a metade, ela vai vir. Eu vou deslocar ela aqui para cima. E se você não tem essa análise AC ou DC, AC e DC, você vai ter um pedaço aqui que você vai conseguir medir no multímetro, que é o nosso DC, que é o valor RMS da onda, sempre, né? O que é RMS? RMS é 2 vezes, claro, de 0 a π, por exemplo, da f de x, dx. Então, quando você pega no multímetro
Quer mais uma prova que o Ripple é DC? A gente está perguntando só do Ripple. Vou desenhar o Ripple aqui. Desenha o Ripple para mim. Agora desenha uma fonte DC pulsante. Não, desenha uma fonte não. Desenha um sinal DC pulsante positivo. Opa! Então eu desenhei meu sinal DC pulsante positivo. Cadê o Ripple? O Ripple está aqui. Quando você faz uma análise do Ripple, você precisa tirar o DC da jogada para você conseguir analisar o Ripple. Você não consegue analisar o Ripple com o DC junto. Então quando você vai, por exemplo, isso é tanto na matemática quanto no laboratório. Se você vai para o laboratório e vai medir o DC, o que a galera recomenda? Você pega o multímetro, vai colocar em AC, vai medir a sua fonte e ele vai lá dar 0,4 volts. Minúsculo, porque a gente colocou em AC e mediu o quê? O RMS do Ripple. Ora, se eu medir o RMS do Ripple no multímetro que estava em AC, eu medi o Ripple, somente o Ripple, a resposta está fácil. O Ripple é AC. E bate também com o símbolozinho do AC. Só que quando alguém fala, quando a galera falou é DC pulsante, tá, estamos falando disso aqui, ó. É um DC, isso é um DC pulsante que contém uma componente DC e uma componente AC, que é o nosso Ripple. Beleza? Agora surgiu outra dúvida também, para finalizar aí. Se você tem um sinal e retifica ele, meia onda, esse sinal agora é AC ou é DC? Para você conseguir saber se é AC ou DC, cara, primeira coisa, não é AC ou DC. Ninguém sacou? Isso não é política e não é religião, não é o cara é PT, o cara é esquerda, coxinhas, tá ligado? Não, isso aqui é AC mais DC. Se você puser no multímetro AC, você vai medir o AC disso aqui. Se você puser em DC, ele vai medir também o DC disso aí. Como é que a gente mede o DC disso? O DC, ele vai ficar mais baixo aqui, né? É isso aqui, ó, né? E o AC disso aqui? O AC disso é assim. Ora, a dúvida estava que isso é DC porque ele não vem para a parte negativa. Se você não estudou direito sobre diodo, a sua conclusão é que isso aqui é um DC. Se você acha que AC é contínuo, não varia de menos para mais, vai acabar a bateria. E o DC é contínuo. Então só para finalizar, aí depois você vai estudar sobre distorção e você vai descobrir que o diodo ele desce 0,7 volts aqui, né? 0,7 volts para a parte negativa. Ou seja, todo circuito tem a componente AC e a componente DC. No caso disso aqui, a gente tem uma componente DC, tem uma componente AC. E elas são... o circuito está sempre trabalhando com isso junto. Se você coloca um capacitor, isso aqui vai criar o nosso Ripple aqui em cima. Ou então, igual o Ripple pode até ser isso aqui, se você ligar isso direto no seu circuito. Enfim, esse Ripple ele tem uma amplitude, ele tem uma frequência, ele tem o valor RMS. Então isso tudo é característica de circuitos AC, de sinal AC ou de alguma coisa AC, né? Você pode chamar de AC ou DC. Então, ou seja, o AC mais o DC estão presentes numa análise de circuitos. Aí eu acho que em outros vídeos eu fiz análise AC e DC de circuitos valvulados, né? E é isso aí.